resolvida. Que parece que não fui eu, porque meu pai fez a casa aqui, ajeitou as coisas tudo aqui embaixo com essas coisas mal resolvidas. Mas teve um irmão meu que pegou e falou assim, sentou comigo para conversar e falou assim, você está pensando que eles vão ficar com tudo? Aí eu falei assim, olha, a única coisa que eu quero é só a minha parte, que é o meu direito mesmo. Agora, eu também não posso sair, vou dividir, estou falando a parte dos meus irmãos, não é do meu tio não, tá? Vou dividir com fulano, com ciclano. Para pensar, eu falei com ele, você vai me ajudar a pagar alguma coisa? Ele, não. Você vai resolver aqui para mim? Não. Você tem casa? Tem. Então, não tem como você querer alguma coisa se você não vai ser participativo de nada. Isso é na parte dos meus irmãos, tá? Tô falando da parte dos meus irmãos, porque tem tudo isso, né, doutor? Esse negócio de irmão se meter, que não quer ajudar, mas também não quer participar, mas também não quer ajudar. E quando vê o negócio resolvido, quer uma parte do bolo também. E eu já conversei com ele sobre isso, já falei, se eu for resolver isso, que eu quero resolver isso, né, eu vou resolver sim. Se o advogado achar como que eu devo fazer, eu vou fazer conforme o advogado me orientar e ponto, acabou. Entendeu? Porque eu sou a única da família que, assim, não tem nada, não tem documento, não tem casa como se não tivesse casa, entendeu? Hoje eu sempre falo, né? Se você não faz uso capião, quem consta como dono na matrícula, os herdeiros podem fazer o inventário e amanhã eles podem fazer contra você uma ação para desocupar o imóvel. E pode. E faz, né? E faz. O ser humano o ser humano, ele pensa nele. Ele não vai ficar com dó, que é o único imóvel que você tem família. Não fica. O ser humano não vai pensar assim. Então, o único meio que você tem de evitar uma desocupação é fazer uso capião. Porque você vai usar o uso capião para regularizar, para passar o imóvel para o teu nome, mas você vai usar o uso capião também para se defender, entendeu? Entendi. Eu não abriria a mão de fazer o uso capião. Por quê? Porque te defende enquanto estiver vivo, regulariza o imóvel para colocar no teu nome, né? Você vai ter a matrícula. Uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Ou seja, através do uso capião, você consegue se defender de uma desocupação, de uma ação de arbitramento de aluguel. Vamos dizer que eles façam uma ação contra você para você pagar aluguel proporcional. Você perde, tem que pagar aluguel proporcional. Já pensou a sua sensação de pagar aluguel de um negócio que na sua cabeça é seu? É horrível, né? É horrível. Não, foi muitos gastos, até quando mesmo. O meu pai faleceu, eu falo que parece que é uma bola, que parece que vai voltando, parece que é um ciclo que tem que ser encerrado, né? O meu pai faleceu, a minha mãe tem 73 anos. E quem tá cuidando dela aqui hoje, na casa, sou eu. Eu moro na casa dela, eu moro junto com ela. Apesar que eu tenho minha casinha aqui do lado, mas eu moro na casa junto com ela. Eu que cuido dela, né? Eu que cuido, que foi uma decisão entre irmãos, meus irmãos. Eles não quiseram, né, cuidar dela, assumir esse compromisso. Falou, você mesmo vai cuidar dela. Só que eu quero resolver isso. Eu não quero viver bola de neve igual meu pai. Meu pai cuidou do meu tio, né? Porque meu tio também, ele era cadeirante. Ele acabou ficando cadeirante, né? Por causa da situação dele, problema de saúde dele. E cuidou durante muitos anos nessa casa aqui. No meu tio, na verdade, o Paulo Renato, ele morava com a minha avó nessa casa aqui. Entendeu? Ele morava com a minha avó. Ele era o único filho que morava com a minha avó. E tudo que eu tô vendo aqui, que você mandou, que a Camila mandou aqui pra mim, poxa, o seu pai, acho que ele já tava pensando em fazer os capião, né? Não tava? O que você falou? O seu pai já tava pensando em fazer os capião, porque ele tava bem redondinho na documentação, né? Ele falou, você sabe por quê que ele falou que ele ia fazer ele tinha falado comigo que ia fazer os campeão? É pelos anos. E ele falou que ia fazer os campeão porque ele falou que os irmãos dele na época não ajudavam ele em nada. Isso ele falava mesmo. Os irmãos dele não ajudavam ele em nada e ele tinha que se virar nos 30 para fazer tudo igual a casa onde a gente morava, que hoje, graças a Deus, é de laje. Olha, você sabe, pra você na época a gente era criança. Você vê, o seu pai correu atrás de escritura pública, correu atrás do IPTU, ó, fez o parcelamento do pagamento, aqui, ó, parcelamento do pagamento. Esse é um dos pagamentos mais antigos, mas eu tenho os recentes aqui também, ó. É que eu não tirei foto, ó.
Ou seja, o seu pai já estava na luta para regularizar esse imóvel, né? Ele estava, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Isso aí ele estava fazendo porque ele falou, ele tinha conversado com um dos irmãos para poder fazer esse negócio de inventário. Só que ele falou que não ia pagar sozinho. Ele falou assim, ó, na época eu era adolescente, né? Ó, vocês decidem que eu vou fazer o inventário, né? E não tinha nada assim decidido, porque na parte do meu pai, se eu não me engano, são quantos irmãos mesmo, mãe? Eu não sei se é, eu acho que são 6 irmãos, só sei que... Oi? 9, são 9 irmãos. 9 irmãos. São 9. Só que faleceu, né, no caso. O meu tio, que é do Rio, meu tio faleceu do Rio, ele falou que não ia fazer nada, antes dele falecer, falou que não ia fazer nada porque essas conversas que já é de anos, tá? Não é da agora não, tá? Porque são todos falecidos. Eu acompanhei porque eu ficava no meio deles, eu ouvia a conversa, né? E a minha mãe tá viva, minha mãe ela tá viva, graças a Deus, e ela sabe de tudo isso. Um dos meus tios falou que não era para tirar meu pai daqui, que a casa era dele e que não ia mexer, que ia dar até a parte dele. Até minha tia falou que qualquer coisa, passava a parte dela, a parte do meu tio para ele, entendeu? Foi realizada essa conversa, né, entre eles. Né, que foi realizada. Um dos meus tios falou. O outro faleceu, que é o Paulo Renato, que morava com a gente aqui, a gente cuidava dele. E depois também veio meu pai a óbito, depois de muitos anos, entendeu? Ou seja, foi uma geração que foi passando aqui, né? Tem história para contar. Agora, esse uso capião que eu tô te falando, você pode fazer no seu nome e pode ser no nome da tua mãe, pode ser no seu, pode ser no nome das duas. Eu acho que nesse caso, para evitar dor de cabeça no futuro, já é melhor fazer no seu, né? Você tem conta de água, luz no seu nome? Você tem contas no seu nome? Internet, né? Tenho, o que eu mais tenho. Conta de água, conta de luz no meu nome aqui. Aqui, assim, o único documento que eu tenho, assim, daqui é mais, assim, conta de água, conta de luz no meu nome. Isso aí eu tenho conta de água, conta de luz. E reforma? Você chegou a fazer reformas nesse imóvel? Nesse imóvel aqui? Então, foi aquilo que eu te falei. O meu pai fez uma grande... Ele levantou a casa, né? O que eu te falei, era casa de telha. Você pode ver, tendo documento aí, você vai ver que a casa era de telha mesmo. Tá tendo um registro aí da escritura, né? Mas então, aqui ele levantou, fez mais cômodo, aumentou tudo aqui que ele fez. A casa do lado foi feita, a casa do lado não existia. Então a casa do lado foi feita. Só que a gente, muitos anos, no decorrer do tempo, a gente não tem muita coisa guardada. Mas tem como provar que são 2 casas, porque é uma casa onde eu tô aqui hoje e é a casinha do lado aqui. A casa é até pequena. São 2 casas aqui, entendeu? Entendi. E é uma casa que levantou, mas eu não tenho muitos documentos. O que acontece? É muitos anos. Agora, a gente vai tentando guardar, o negócio vai apagando. É difícil, né? Não é fácil, não. E me fala uma coisa, você tem hoje desse imóvel, não é comum a gente ter, não. Planta, a planta do imóvel, alguma coisa assim? Você tem? Não é comum a gente ter, mas estou perguntando para desencargar consciência. Então. Não, você tá certo. O que acontece? Aquilo que eu te falei, a gente é muito leigo sobre certo assunto, né? Quem fez a minha casa, me ajudou a fazer minha casa, que foi meu pai. Então ele fez do jeito dele. Só que hoje, tem um rapaz que ele tá desenhando, eu pedi para ele desenhar para mim. Ele tá desenhando a casa todinha. Entendeu? Ele não é assim exatamente do jeito, mas essa casa aqui do lado, ele tá desenhando ela para mim todinha. Essa aqui onde a gente tá, não. Que essa aqui que tem um documento. Quando você fala desenhando, é fazendo a planta, né? Fazendo a planta? Oi? Tá fazendo a planta? É tipo uma planta. É tipo uma planta que ele tá fazendo. Ele é o quê? Ele é engenheiro? Ele é engenheiro? Quê? Ele é engenheiro, arquiteto? Então, engraçado, até isso que me deixou meio cucada, que eu até falei com a minha mãe o seguinte, falei, mãe, eu não sei se o Sandro é engenheiro, porque ele tá fazendo um favor pra mim. Ele trabalha com isso, mas eu acho que não sei se ele é arquiteto. Ele trabalha com isso, eu não perguntei, ele tá fazendo de graça pra mim. Legal, isso é bom. Porque o pedreiro que veio aqui em casa conhece ele, falou assim, ó, se você quer mexer mais na sua casa, faz o negócio direito. Porque a gente vai fazendo, puxa um puxadinho ali, né? Puxa um aqui, quer fazer ali. Ele falou, não, você faz direito.
até me chamou a atenção. Ele falou assim, você tá fazendo casa aí, mas você tem que regularizar a sua casa. Como é que você vai fazer casa se eles te tirarem daí? Você tá entendendo? Aí ele falou, vou chamar o rapaz para fazer uma documentação, tipo como se fosse uma documentação. Como é de graça, eu não procurei nem muito entender. Só falei, então tá bom. Ele veio, mediu tudo junto com o pedreiro, veio medindo tudo, e ele ficou encarregado de fazer isso. Nessa casa do lado aqui, nessa aqui não. Nessa casa aqui onde eu moro, é onde tem esse documento do meu avô, entendeu? Onde tem um documento do meu avô. Deixa eu ver aqui. Nessa casa aí. Ele parcelou o IPTU, você vê, ele correu atrás. Faz os capião. Olha, você tem que fazer os capião. A planta, graças a Deus, você não vai gastar. Estão fazendo, né? Que cumpre requisito. Mas a planta que está fazendo é de uma casa aqui do lado, que é a minha. Não é dessa aqui que está com o documento, não. Ah, tá. Ele não pode fazer já a planta da tua casa? Porque para sua casa ser regularizada através dos capião, a planta ela é obrigatória. Nós podemos pedir para o juiz que ele possa antecipar a perícia, né, a perícia topográfica, para você gastar uma vez só. No seu caso, dá até para pedir justiça gratuita, para você economizar taxa judiciária, citação. Você só vai gastar com advogado. E parcela, né? O uso capião não é uma ação cara e dá para pagar parcelado. Então, se você conseguir a sua gratuita, você não paga o quê? Taxa judiciária e não paga as citações e não paga o registro, né? Você vai ter uma economia muito grande. A perícia, a ideia é não pagar, mas tem juiz que pede para pagar, né? Mas... entendi. Entendeu? Mas deixa eu te explicar. Para poder entender melhor. Só falou então que o ideal é fazer então, o uso campeão. Isso, uso campeão. Mas nesse caso, vai fazer o uso campeão nas duas casas ou em uma casa? Porque aqui são duas casas. Então, pode ser feito um uso capião para regularizar as duas casas. Mas você pode também fazer um uso capião só da sua parte, só da sua casa. Você regulariza a sua e a outra parte, se eles quiserem regularizar, amanhã eles regularizam por conta própria, entendeu? Entendi. Eu entendi o que eu quis dizer. Me fala uma coisa, isso seria bom regularizar para você a sua casa, né? Porque regularizar a casa deles vai dar confusão, né? Não é? Não, o problema todo é esse, que eu não quero é confusão, né? Foge de confusão. Eu oriento você fazer o quê? Regulariza a sua, que é sua, e eles se viram para regularizar a deles, né? Fica a critério deles, se eles querem regularizar, né? Isso aí é verdade, entendeu? A gente tem que fugir de confusão. Mas só que acontece? O que acontece? Essa casa que eu tô morando aqui, essa casa da minha mãe, essa casa aqui é maior do que a minha do lado ali. Tá. Hoje minha família é bem maior, bem grande, bem maior. Essa casa aqui, ela é maior. Mas o que acontece? Deixa eu te explicar. Mesmo que, vamos dizer, que eles queiram regularizar essa casa aqui só. No caso, eles teriam que pagar minha